Olá, que é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão e hoje um estudo de caso bem triste, pois eu recebi esse Reels fazia muito tempo, nem lembrava mais a Marília Gabriela, quando não, me apareceu este Reels, né, e um Reels assim bem triste, bem comovente até, porque realmente poxa, uma pessoa aí, né, que querendo ou não fez história ali com as entrevistas e tal, e agora tá numa situação bem difícil. Uma solidão profunda, mas veja, é até interessante, e aqui eu quero falar com vocês sobre algo, tá? Porque isso vai ser cada vez mais frequente, tá? E na verdade, como eu já falei em outros estudos de caso, muitas das coisas que hoje as pessoas estão tomando como modos de vida e apostas, né, de certa forma, elas ainda não entenderam as consequências que elas vão colher lá na frente, né? E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui com vocês. Então é um tema muito relevante, porque muitas pessoas se sentem sozinhas nos dias de hoje. E é sobre isso que nós vamos falar. Solidão, amizade e por aí vai, beleza? Bom, mas antes então, se você já curtiu o tema, já se inscreva no canal, deixe o seu like aí, ative as notificações para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdo novo e também, claro, para você contribuir com o nosso, de forma absolutamente fácil, né? Contribuir com o nosso projeto. Já se inscreva e já deixe o seu like aí para fortalecer o nosso canal, beleza? Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar para vocês o Reels dela, né? E depois fazer os comentários, como sempre, tá bom? Então, vamos lá, ó. Casa. Eu vivo sozinha. Eu estou sozinha a maior parte do meu tempo. Em fim de semana, particularmente. Aí Por ninguém... opção, diga-se. Opção não. Não só opção. Foi uma opção antiga, digamos. E hoje eu diria que essa opção virou consequência. Eu sou muito sozinha. Meu celular não toca. Eu estou acostumada. Eu sei que fui eu que construí isso. Eu construí. Eu não saio muito. Quase nada, porque eu descobri que eu fiz da minha vida profissional a minha vida social. Todas aquelas entrevistas, aquelas pessoas, tinha dias que eu entrevistava várias pessoas de uma vez, 3 emissoras diferentes, eu lá entrevistando gente, aquilo para mim era meu social. Eu batia papo, Claro, você deve sentir isso. Né? Tava ali cuidado. Aqui, eu ali, pá. Não precisa de mais nada. Não, aí voltava para casa, vamos fazer isso, vamos jantar aqui. Não, não, tô cansada, vou ficar em casa. Por quê? Tava satisfeito? Estava satisfeita, eu já tinha tido meu social. E quando eu me afastei desse meu social, quando eu deixei de trabalhar, e foi uma opção, eu comecei a perceber o que era realmente a solidão. Que não era só aquela noite em que eu tinha memórias do dia. Em não tendo as memórias do dia, eu comecei a perceber, então é isso que é ficar sozinha, ser sozinha, ter construído uma vida solitária. Eu sou responsável por tudo que aconteceu comigo. Eu sou, em geral. E então, algumas vezes, umas 3 vezes que eu me lembre, eu chorei. E sem pudores, se me der vontade, hoje, a hora que eu voltar para casa, sentar lá e me der uma vontade de chorar, eu choro um pouco. E aí, vou à cozinha, preparo alguma coisa, ligo a TV, vejo uma série e tal. Então, eu sei que sou responsável pela vida que tenho hoje. Em casa. Bom, né? Então, aí o desabafo, digamos assim, de Marília Gabriela. E como sempre, já convido vocês. Qual é a opinião de vocês sobre isso, né? E até me deixem saber, vocês também vivem isso ou não? Vocês são pessoas que vivem com um monte de gente e tal? Ou não? São pessoas que também vivem a solidão que Marília Gabriela descreve ali, certo? Deixem-me saber nos comentários então. Bom, vamos começar aqui, né? A primeira coisa que é interessante desse fato, e já nos mostra, veja, é isso que é importante, né? Você vê que esse é um dos grandes objetivos desse projeto, né? É mostrar para vocês o quão importante é a filosofia para as coisas assim aparentemente mais banais da nossa vida, né? E vocês vão entender. Mas vamos lá. Antes, eu quero só trazer um aspecto que é interessante aqui, né? Tanto que você pode até ver que o primeiro comentário ali, né? Se despir destes sentimentos e tal, que coragem e tudo mais, né? E é claro, você vê, é uma honestidade realmente da Marília Gabriela. E você vê que até a própria, eu não sei, acho que é Astrid, né? O nome da entrevistadora.
ela fala assim, por opção. Você vê que tem uma hora lá que ela fala assim, eu tô sozinha e tal, e ela solta o por opção, ela, não, por opção não, né, por consequência. Então, isso aqui já demonstra que, assim, ela poderia ter se escondido, né, na ideia de que, não, hoje, poxa, já vi tanta coisa, já fiz tanta coisa, na verdade agora eu quero ficar em casa sozinha e tal, tô muito bem com isso. Ela poderia mentir ali, né, mas não, ela foi honesta. E isso aqui é interessante, e principalmente porque ontem mesmo eu tava vendo um filme, e aí tem uma frase que eu lembro eu já li esse livro, Nota Solo do Dostoiévski, né? Mas eu não me lembro de ter lido essa lá, ou não me lembro assim, né? Ela não me marcou na hora, mas me marcou quando citam nesse filme que você tem coragem de ser sincero com você e estar aberto a toda a verdade, alguma coisa assim. Ou seja, de certa forma a gente mente porque a gente tem medo da verdade, né? Enfim, até não estou parafraseando perfeitamente aqui, né? Mas acho que deu para entender o ponto. Que a gente muitas vezes mente porque a gente realmente tem medo da verdade das nossas coisas. Ou seja, eu vou lá, por exemplo, que nem você vê o método confessional, né? Muitas pessoas falam e falam, isso é uma besteira e tudo mais. Por quê? Porque é dolorosíssimo, né? Imagine eu olhar para a realidade, né? E, assim, compreender que aquela situação miserável a qual eu estou é culpa minha, né? Ou que, enfim, eu sou uma pessoa lotada de demônios, as quais eu preciso combater e tal, né? Então, a gente muitas vezes pega e joga para debaixo do tapete, faz toda essa inversão que vemos no dia de hoje, né? Então, primeira coisa é essa, ela não se esconde atrás disso, né? Só que, ao mesmo tempo também, você vê que... E aí é onde a gente já começa a trazer como que a filosofia ela é fundamental para nós. Porque, vamos lá, o que acontece? Você vê que ela define o seu problema como um todo, nessa expressão, meu social. Então ela ia lá, ela tinha o social dela. Qual que era o social dela? Entrevistar as pessoas, sei lá, tá numa festa ali com as pessoas, se bem que ela falava, vamos jantar, ela já negava, né? Então, assim, claro, também não interessa, assim, né, qual que é exatamente o que ela tá falando ali, mas você vê que, no fundo, o que ela faz, né? Ela engloba toda e qualquer experiência, né, que não seja, de uma certa forma, ou melhor dizendo, toda e qualquer experiência que tenha pessoas ali, né, ela toma aquilo como social. E aí entra o grande problema. Você vê que, o que acontece? O que a filosofia nos traz? Ela nos traz a capacidade de pegar uma experiência que, de uma certa forma, parece um bloco uníssono, né, um bloco, assim, uniforme e tudo mais, né, e dali você abstrai capacidades de avaliar melhor certos níveis da coisa. E eu vou explicar para vocês, com base em Aristóteles, inclusive. Mas um exemplo nos estudos de casos passados, agora eu não me lembro qual, por isso que é importante que você se inscreva, para você sempre participar, mas eu falei ali de um esquema vital, né, de 5 manifestações. E veja, não é que a gente age de forma... eu ajo no degrau 1, depois no degrau 2, depois no degrau 3, assim vai. Não, a gente age de forma, claro, de uma forma unificada, digamos assim, né? Porém, a nossa inteligência ela é capaz de olhar esta forma unificada e dela abstrair as noções, né? Então eu vou lá, eu abstraio certas noções e eu consigo entender, por exemplo, que um ato ele pode ser egoísta, altruísta, que ele tem os dois elementos, que eu posso conseguir fazer ali uma série de análises e assim vai, né? Então isso é fundamental no ser humano. Hoje, claro, a gente vê que isso não é mais necessário, as pessoas estão cada vez mais reduzindo sua linguagem, estão cada vez falando de forma mais pobre, estão cada vez mais ignorando os conhecimentos e tudo mais, né? Inclusive, esse é o tom do filme que eu acabei de mencionar, né? Então o que acontece? Ela define meu social. E eu vou agora ampliar isso aí e dar ferramentas e recursos para que vocês também não caiam na besteira que Marília Gabriela infelizmente caiu e agora está pagando as consequências. Que é qual? Vamos lá. Aristóteles, ele trazia para nós que a amizade, né? Você vê, Aristóteles ele estudou muito a felicidade, né? Ele trazia que a amizade era fundamental para a felicidade, certo? Então, ou seja, ela é realmente basilar para a felicidade. Então, ou seja, somos seres gregários, somos seres políticos, né? Mas políticos não no sentido de hoje, tá? Mas político porque a gente vive em comunidade, vive em sociedade. E de certa forma, claro, nós somos seres sociais, então, com isso, claro, nos conectamos com as pessoas e buscamos, claro, sempre o melhor modo de nos conectarmos, né? Beleza. E lá, o que acontece? Eu vou pegar primeiro Aristóteles, depois vou fazer o diagnóstico do nosso tempo, digamos assim, né? Então, Aristóteles, ele trazia, na noção de amizade, 3 noções, 3 compreensões fundamentais. E que se você não tiver na tua cabeça, você vai se embaranar e talvez, tristemente, acabar como uma Marília Gabriela. Que é o seguinte, vamos lá. Aristóteles, ele dava para nós 3 compreensões da amizade, ou seja, 3 modos diferentes de amizade,
Dois modos extrínsecos e um modo intrínseco. Vou explicar. Dois modos extrínsecos. Primeiro modo, a amizade que se fundamenta no prazer. Ou seja, é uma amizade profundamente egoísta, pois visa a minha satisfação, beleza? Então, por exemplo, eu sou seu amigo, tá? E a gente fala isso, né? Você vê que é uma outra coisa. A gente não sabe diferenciar amigo, de colega, de conhecido e tal. A gente trata todo mundo, ó, isso aqui é meu amigo, isso aqui é meu amigo, tal, independentemente do contexto, né? É claro, é normal fazer isso socialmente. Internamente a gente não pode se confundir. A gente tem que entender. E vocês vão ver como isso vai fazer todo sentido para o que está acontecendo com a Marília Gabriela. Então o que acontece? Vamos dizer assim, o primeiro modo de amizade que Aristóteles denuncia para nós é esta amizade, baseada no prazer. Então eu tenho vontade, por exemplo, de me ligar com as pessoas, mas única e exclusivamente visando o meu bem-estar, beleza? Então, por exemplo, eu vou lá, aquela pessoa me diverte, né? Ou aquela pessoa faz determinadas coisas por mim. Ou seja, de uma certa forma, eu me delicio com aquela amizade, mas eu me delicio com aquela amizade pelo efeito dela, não pela pessoa. E aqui entra uma grande diferenciação. Por exemplo, um lugar que vai ser mais fácil você ver é o relacionamento amoroso esvaziado de hoje. Né? Então, ou seja, o sexo casual é o que? Eu trato a pessoa como um objeto que me gera prazer. Eu não tô nem aí, poderia ser ela ou poderia ser outra pessoa, beleza? Agora, um relacionamento real, eu quero, claro, sentir o prazer, eu vou sentir o prazer, óbvio, porque eu gosto da pessoa, mas eu estou naquele relacionamento pela pessoa em si. Vocês entendem a diferença? Então, na amizade é a mesma coisa. E aí você pode pensar e você pode até visualizar. Imagina agora que vocês estejam imaginando certas amizades e vocês já falam, puta merda, é verdade. Essa pessoa não é minha amiga de fato. Ela é minha amiga, mas assim, o fundamento da amizade é o prazer. E vocês vão ver o amigo de fato, que é a terceira colocação de Aristóteles. E aí, veja, então esse é o primeiro modo que Aristóteles nos dá. O segundo modo que Aristóteles nos dá é um modo fundamentado no utilitarismo. E esta aqui é a marca da modernidade. Que é o quê? Eu tenho uma amizade pelo que aquela pessoa faz por mim. Ou seja, é uma troca, né? Você vai ver isso, por exemplo, quando um amigo seu virar pra você e falar assim, olha, eu preciso de 100 reais, me empresta. Aí você vira pro cara e fala, porra, cara, não tenho. No sentido que você até pode ter, mas você não tem disponível para emprestar. E aí o cara fala, pô, você não é meu amigo, você não tá nem aí pra mim e tal, né? E aí quando não, pronto, você já entende que aquela amizade ela é muito mais fundamentada no utilitarismo. Ou seja, se você faz algo por mim, você é meu amigo. Se você não faz, você não é meu amigo, né? Então você vai ver ali, inclusive, uma série de chantagens nesse tipo de amizade, uma série de injustiças, de egoísmos, você vai se sentir culpado frequentemente, né? Então você já nota, olha só como a filosofia... Veja, isso é há 2.400 anos. Então, ou seja, olha só como nós temos ali realmente, né, a filosofia se adentrando nos pormenores, entre aspas, porque não são pormenores, é que para nós hoje né? É quase como se fosse assim, a gente não se preocupa, né? A gente só quer saber de ganhar dinheiro, você vê essa molecada falando de ganhar dinheiro, de sair da escola, de fazer investimento, tal, a gente vai falar disso também, né? Muitos tratando o trabalho, por exemplo, uma das coisas mais dignas do ser humano, como uma coisa assim, eu odeio fazer isso, não gosto, ninguém gosta de fazer isso. Ou seja, a gente está muito confuso mesmo. Né? E a amizade, claro, não vai ser um outro lugar. Né? Então você vê uma Marília Gabriela, uma pessoa totalmente inteligente, quando todo mundo acha, nossa, olha que mulher inteligente, tá preparada. E você vê que não conseguiu fazer essa diferenciação e caiu nisso. Mas eu já amarro as coisas aí, né? E o terceiro modo de amizade que Aristóteles traz é a amizade virtuosa, né? E aí sim ela é intrínseca. Veja, por que ela é intrínseca? Vamos lá. Agora a gente entra na diferenciação de extrínseco e intrínseco. O extrínseco é por causa daquele resultado externo, ou seja, é algo externo a mim, né? Então a pessoa me dá prazer. Exemplo, imagina alguém que de alguma forma ou de outra, vamos colocar assim, assim, você pode até ver que a do prazer e a do utilitarismo, elas podem até se confundir. Talvez você tenha até uma certa dificuldade de diferenciar, dependendo. Mas não interessa, dá pra ver que tá no modo extrínseco, que é o quê? Pelo que aquela amizade gera, né? Já no intrínseco, não. No intrínseco é pela pessoa em si. Então, ou seja, eu amo aquela pessoa, então ela é a minha amiga, né? Então a gente pega até uma noção de Santo Tomás de Aquino sobre amizade, que é o amigo, ele ama as mesmas coisas e odeia as mesmas coisas, né? Então, ou seja, há verdadeiramente, né, uma convergência de um olhar para a realidade, ou seja, há uma busca genuína, né, de compartilhar um bem comum, tá? E aqui eu considero a pessoa em si. Então a pessoa ela é tomada como uma realidade insubstituível para mim.
Então, ou seja, vamos lá. Eu posso, por exemplo, quando que eu sei que eu tenho um amigo verdadeiro, né? Eu posso até estar em outros ambientes onde, sei lá, eu tô tendo isso, né? Eu tenho prazer, eu tenho utilitarismo, eu tenho alguma coisa assim, mas eu penso naquele amigo, naquela amiga, naquela pessoa que eu gostaria de que compartilhasse aquilo comigo, de que tivesse aquilo comigo, né? E aí, nesse sentido, veja, a gente pode trazer muitas noções fundamentais que hoje estão esvaziadas, que é a noção de intimidade, né? Ou, enfim, a noção de verdadeiro compartilhamento de um projeto de vida, coisas que são, assim, ignoradas hoje. Você vai ver que, na verdade, você é até idiota se você quer isso, né? As pessoas hoje estão trazendo isso. E aí, bom, a gente consegue, né, de uma certa forma, identificar. E o que acontece? Então, este é o modo clássico de olhar a amizade, baseado em Aristóteles, e quando nós olhamos para a realidade de hoje, né, a gente vê, na verdade, uma grande confusão. Nós vemos que, na verdade, hoje, toda e qualquer relação, praticamente, ela é feita de modo utilitário. Né? Então, você vê até, se a gente pudesse localizar alguma coisa, você vê que há uma mudança na modernidade, onde, com Thomas Hobbes, surge aí a noção de um indivíduo antissocial, egoísta, e surge, inclusive, a noção da guerra de todos contra todos. Então, ou seja, a gente já vê, na verdade, agora, as nossas relações como disputas, né, que são necessárias alguém que, de uma certa forma, imponha uma lei ali para que nós consigamos conviver, né? E aí é interessante que um professor meu, inteligentíssimo, ele fala que na modernidade ele estudou e buscou, né, palavras como hábito, ato, virtudes, né? E virtude ele diz que encontrou assim 3 ou 4 vezes sendo citada por certos autores e muito mal compreendida. Ou seja, a virtude, que é a noção clássica de virtude e, na verdade, a noção real de virtude, ela é esvaziada na modernidade, ela não é mais nem considerada de uma certa forma. Então você vê que, assim, para muitos até, talvez seja até difícil de você entender, né, qual que é, o que significa uma amizade virtuosa, né, porque eu não sei nem o que é virtude, eu não sei nem o que é excelência. E você vê que, como eu disse, por exemplo, né, quando eu disse aqui, no estudo que nem, pega o estudo de caso que eu falei da menininha lá que não nasceu para trabalhar, nasceu para empreender, na verdade, né, você vê que há uma grande confusão sobre a noção de trabalho, né. E é claro, a motivação que a pessoa tem em relação àquele ato, tá? Ela é dissociada da verdade daquele ato. Então haverá uma frustração. Como eu disse aqui, por exemplo, por que ela quer empreender? Ela quer empreender porque ela quer mais dinheiro, mais benesses, mais conforto, né? E aí, quando não, o que acontece? Quando ela vê que ela não consegue isso no primeiro mês, ela se frustra, para e volta para a vida chata que é trabalhar para os outros, exemplo. Certo? Então, ou seja, é uma noção. Vocês percebem como, na verdade, nada é bobo no fundo, assim. Tudo é uma questão que, se você for depurando ali, você vai achar uma questão central, uma confusão central, e você vai ver que grande parte dos problemas que muitos de vocês enfrentam estão atrelados a isso. Então, imagine que, vamos lá, imagine que Marília e Gabriela tivesse essas noções todas que nós falamos aqui, certo? O que ela conseguiria constatar? Ela conseguiria constatar rapidamente que o meio social que ela colocava, ela mesma coloca essas aspas, né? Na verdade, não havia nada de social no sentido que agora ela sente falta. Por isso que ela não... Você vê? Por isso que ela não tem. Então você vê que assim, eu estava satisfeito. Eu até entendo. Talvez ela seja... Vamos lá. Aí a gente poderia entrar em outras funções. Ela é uma pessoa introvertida, gasta muita energia quando, por exemplo... Eu sou assim, né? Então, gasto muita energia quando tá no meio dos outros. Aí você precisa de 2, 3 dias para se recuperar, né? Exemplificando aqui, né? Então, o que acontece? É claro que isso pode acontecer. Porém, veja, eu preciso olhar para a minha vida e compreender, né, quais são os tipos de relação que eu estou estabelecendo. Por exemplo, tem um monte de gente, né, velha assim, tipo, velha assim, né, tem lá a sua idade, que não é mais velho, né, mas assim, sei lá, 40, 50 anos, 60 anos e tal. E daqui a pouco, assim, ainda é solteira, ainda tá vivendo vida de balada e tal. E não entende, né, que em algum momento a vida cobrará isso dela, né. E aí, quando chega, a pessoa fica espantada. Como assim eu estou sozinho? Como assim os meus amigos não estão comigo? Como assim, né? Eles estão na balada, eu não posso ir, e eles não vêm aqui me ver. Aí eu tenho um choque de realidade. E isso é gravíssimo. Você vê, ela frequentemente diz chorar por causa disso, né? Ela diz 3, 4 vezes ali, né? Mas assim, imagina, né? Imagino que o ponto não é nem esse, assim. Imagina a tristeza que ela não vive ali. Né? Precisa assim... não, beleza, deixa, né? Preciso parar de pensar nisso. Mas, então entendam. A partir do momento que eu tenho a noção, por exemplo, eu olho para a minha vida, eu vejo, eu tenho, sei lá, 30 anos de idade, e todas as minhas amizades, elas são estabelecidas com base ou no prazer ou no utilitarismo,
eu noto que uma hora ou outra eu estarei sozinho, consequentemente. Ou seja, vai ser inevitável esta realidade. E aí, é claro, das duas, ou eu me preparo, ou eu mudo, né? Ou eu busco amizades onde eu tenho uma intimidade melhor, né? Você vê que é interessante esse fato, que muitas vezes até você vai lá e, sei lá, você encontra alguém de escola, por mais que vocês sejam diferentes pra caramba, né? Vocês ainda tentam manter uma amizade. Por que isso acontece? Porque nós temos uma realidade nossa que é muito forte, que é é o desejo de ser conhecido por alguém. Ou seja, você vê, por exemplo, vocês vão lá e começam a ficar com qualquer pessoa lá. Você fica com uma menininha e tal, sei lá, né? Então você vai lá, tem seus 25 anos, você começa a ficar com a menina, você começa a ficar com o menino e tal, beleza? O que acontece? Você vive ali uma certa realidade, talvez prazer, coisas assim, né? Mas você não se abre para aquela pessoa. Você quer falar dos seus problemas, por exemplo, você não fala para ela. Você se fecha. E daqui a pouco você vai falar com um amigo que conhece você. Por que isso acontece? Né? Por causa disso. Aquela pessoa, ela me conhece, ela sabe o que eu vivi. Para eu falar um problema que está acontecendo agora, eu não preciso fazer um preâmbulo gigantesco. Só que veja, não é o que eu estou dizendo aqui não é nem só uma necessidade assim de é porque eu não tô com preguiça de explicar tudo para aquela pessoa. Não, é porque mesmo que você explique, a pessoa não vai entender como um amigo próximo de você, como um amigo verdadeiro, um amigo que conhece você há muito tempo, ele vai conhecer, né? Ele vai saber. Você vai falar ali uma coisa, ele já vai, puta, não acredito que você tá nessa vida. Caramba. E vocês começam a conversar de coisas que vocês viveram, e vocês começam a se sacanear, e aquilo te preenche de um modo que aí sim entra a noção que Aristóteles traz para a amizade virtuosa, que é de a pessoa ser insubstituível. Né? Ou seja, não há como uma outra pessoa conhecer você daquele modo, daquele jeito, naquela extensão de vida, com aqueles fatos. Por exemplo, tem coisas que você viveu com uma pessoa que você só viveu com ela, né? Então, por exemplo, eu vivi ali algumas coisas na minha infância, né? Com certos amigos. Eu posso fazer uma amizade agora. Essa pessoa nunca vai entender aquilo, né? Ela nunca vai dar risada daquelas coisas como eu dou risada. E são todas essas coisas que nos preenchem, né? E aí, a Marília Gabriela não tinha essa noção, me parece. Porque ela vivia satisfeita com o quê? Simplesmente com relações utilitárias, esvaziadas. Ou seja, pessoas que iam lá e falavam, sei lá, do programa dela, tentavam caçar uma entrevista, falavam de alguma coisa assim do momento, do mundo dos famosos, sei lá, né? Aí, claro, é ela que vai ter que fazer esse exame. Mas perceba que ela ainda continua olhando de modo precário para a sua descrição. Por mais que ela tenha essa coragem de dizer assim, não, é culpa minha, eu que não construí e tal, né? Mas você vê, claro, também, eu não sei, né? Talvez conversando com ela vai falar. Mas você note que, assim, no fundo, sem essa compreensão, você não entende. Você acha que, sei lá, o meu erro foi... não ficar mais na festa. O meu erro foi, sei lá... Não. O seu erro foi não estabelecer relações virtuosas. Relações com pessoas que elas estão ali por tua causa, por você. Percebe? E aí, isso, claro, se agrava ainda mais nos dias de hoje. Porque o que a Marília Gabriela viveu e tal, olha, tá muito atrelado esse tipo de relação que também era muito, inclusive, feita por justamente a formação da família, que é uma coisa que hoje está sendo achincalhada. Você querer ter família hoje é uma idiotice quase. Você quer casar? Nossa, que idiota, né? Você vê que as pessoas hoje têm filhos, a maioria, frequentemente, eu vejo, é sem querer. É sem querer. E logo, tristemente, essas pessoas matam a possibilidade disso acontecer de novo. Então você vê que há uma diminuição. A gente consegue observar isso. Então, estrutura da minha família. Minha avó, 5 filhos, certo? Minha mãe, meus tios, tal, 2, 3, 1. E agora? Praticamente nenhum. Na minha geração, assim, tem 1, 2, assim, 1, não quero. Ou seja, a coisa vai... E aí, né? E aí? E você vê que a coisa é muito extensa, né? Hoje, por exemplo, há uma olhar para o Islã tomando a França. E muçulmanos dizendo justamente isso. Nós estamos tendo filhos e vocês não. Já a França vai ser nossa. Cara, então você percebe que assim, peraí. Quando a gente olha para uma coisa pequena, na verdade, a gente pode olhar pelo mesmo fenômeno e falar, cacete, cara.
isso aqui na verdade está sendo a destruição de algo que chamávamos Ocidente, né? E que hoje assim, é até difícil dizer o que é Ocidente, o que não é, porque é esvaziado, enfraquecido, é uma briga, é uma destruição da família, é uma destruição das relações, é uma destruição da noção de ser humano. Vocês entendem a importância da gente recuperar, por exemplo, o que é antropologia? O que é a noção de ser humano real? O que é uma relação verdadeira? O que é virtude? O que faz feliz? O que é a felicidade do homem? Qual é o fim último? Tudo que a filosofia estudou. Ou seja, olha, vamos lá. Para que nós recuperemos o que nós estamos perdendo, a gente tem que olhar lá. Para que Aristóteles, junto com Platão e Sócrates, de certa forma, colocaram para nós, né? Whitehead, por exemplo, ele diz que toda filosofia são notas de rodapé a Platão. Não porque dão as mesmas respostas, mas porque sempre se colocam com base nas mesmas questões. Então, quase como se fosse Platão colocando ali como, essas são as questões. E até hoje a gente está ali, de certa forma, olhando ainda para o que Platão colocou no tabuleiro da filosofia. Então vocês notem que quando a gente olha para um caso desse, por isso que os estudos de caso são tão importantes, por isso que eu convido mais uma vez, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, ativem as notificações, para vocês não perderem. Aqui o objetivo não é ficar comentando aleatoriedades. Olha, vamos lá, então a Marília Gabriela falou, o que você acha? Uau, nossa, meu Deus, hein? Caramba, ela deve estar triste, você também está triste? Não, porra. Meu objetivo é, olha só, assim, vamos lá, é esse tipo de vida que você quer ter? Não, então tá, deixa eu te explicar por que você pode ou não ter. Quais são as noções que fundamentam o que aconteceu provavelmente com ela? É claro, aqui também não é, eu não tô cravando, como todos os outros estudos de caso. Meu objetivo não é falar assim, é assim que é o caso dela. Não sei, pô. Eu só estou te dizendo, olha, aqui temos um fato. Para que você não conteste e não ache que isso é uma viagem. Olha, tá aí, tá na tua cara. Possível explicação, essa daqui. Agora, mais uma vez, se Marília Gabriela tivesse a noção aristotélica de amizade e aquilo fosse evidente para ela, por exemplo, tivesse visto uma pessoa, vamos colocar assim, uma pessoa como a Marília Gabriela hoje, ela olhasse e falasse assim, caramba, será que é este o meu modo de vida? Será que é lá que eu vou parar? E ela conseguisse dar a devida urgência. Você vê, uma outra grande tragédia são mulheres que, não quero ter filho agora, não. Depois dos 35 eu vou ter, porque agora quero viajar, quero ter, né? Uma série de coisas. Beleza, só que existe uma coisa chamada natureza humana, que hoje é quase ofensivo falar que existe. Mas beleza, existe, tá? E aí o que acontece? Chegar lá numa certa idade, elas não conseguem mais. Elas não conseguem mais. É um fato que nós vamos ter que lidar, pô. Nós vamos ter que lidar. Porque, veja, não é o ponto aqui não é, assim, fatalidades, pô, sei lá, não conseguiu encontrar alguém, tá difícil mesmo o jogo, né? Mas, assim, eu não tô dizendo isso, eu tô dizendo pessoas que, assim, elas pensam e falam, não. Com 40 anos eu vejo isso. Depois eu vejo. Lá pra frente a ciência vai resolver pra mim. E aí a gente vê, na verdade, infelizmente, muitas pessoas frustradas com isso. Porque não é simples assim. Vocês entendem? Então, grande parte do que eu quero resgatar pra vocês são conhecimentos, são noções que dão capacidade de vocês avaliarem os modos de vida, pois existem diversos. Poucos nos conduzem à felicidade. Poucos nos conduzem à felicidade. E as pessoas estão acostumadas, hoje, infelizmente, a verem a área de comentários em qualquer lugar e já se, de certa forma, autovalidarem, ou seja, ficam o tempo inteiro dizendo o que acham e validando-se sem nunca falar assim, cara, mas será que é isso mesmo? Deixa eu estudar. E olha, eu trabalho com isso há muito tempo, então eu já li milhares de comentários. Sei do que eu tô falando. E você vê também, entra em qualquer post, qualquer lugar, não tô falando aqui, né? Não é indireta, pelo amor de Deus, né? Pra que ninguém comentou. Eu quero que vocês comentem mesmo. É bom porque esse é o espaço. Aí é bom que eu tenho isso na cabeça, trago de volta aqui, a gente vai avaliando, né? Agora, o que eu tô querendo colocar pra vocês é o seguinte, vai em qualquer discussão política que seja. Ou vai até aí, no comentário dela. É bem provável que você ache uma série de baboseiras, assim. Né? Por exemplo, no caso da Marília Gabriela. Claro que é corajoso ela falar. Mas você vê que também não esclarece muito. Assim, aí eu posso só ir lá e, entre aspas, né, me regozijar com isso. Nossa, olha só que mulher de coragem. Quero também ter a mesma coragem. De ser sincera, né? Mas, cara, isso não basta, porque isso não resolve o seu problema. É claro que inicia a possibilidade de solução, mas não resolve. Então o que eu preciso fazer? Bom, eu preciso olhar para esse acontecimento e falar assim, cara, o que é que está acontecendo?
E essa é a noção fundamental. E olha, eu vou te falar também, eu vou falar para vocês o seguinte, realmente eu vejo como hoje talvez seja um dos também mais graves temas que nós temos. A ausência de amizade verdadeira. Assim, poucas são as amizades reais. Hoje quase que é tudo com base na utilidade, né? Você pode ver. É sempre para fazer algo, nunca é pela presença da pessoa. Veja, claro, são extremos, né? Estou extremando para que você se reflita. Claro que sempre tem alguma exceção e tal, mas na grande maioria você vê justamente isso. Ah, essa pessoa não serve mais para mim. Aí ela muda de grupo. E assim vai, né? E as pessoas, vejam, não criam mais raízes. A gente vive esta noção de descartabilidade. Veja, se a gente faz isso com a nossa família, quem dirá com pessoas que nem sangue nosso tem? E aí a gente vive, né, nessa descartabilidade, nunca acreditando que nós seremos as pessoas descartáveis, né? Mas é lógico que vamos ser. Por que não seríamos? O que nos difere dos outros? No fundo, nada. Se nós não recuperarmos esta noção de amizade virtuosa. Beleza? E aí, você tem hoje amizades por prazer, por utilidade ou por virtude? Me deixe saber nos comentários. Se inscreva, curta e fortaleça este canal para que chegue a mais pessoas e para que você sempre seja notificado das novidades que nós vamos postar aqui. E vejo vocês nos próximos estudos de caso. Grande abraço e até mais.